Palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, com a paz no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. Meu Deus. Vai ficar aqui. Oh, glória. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, capítulo 2. É a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Já preguei até sobre essa palavra, mas creio que Deus tem algo diferenciado para falar com a noiva nessa noite. Já entoamos adoração ao nome do Senhor, já demos lugar, já exaltamos o nome do Senhor. Esse momento é o momento de nós nos alimentarmos. É interessante quando nós vamos num restaurante, nós podemos até escolher a comida, né? Mas de repente você vai na casa de alguém e você vai ter que se alimentar do que tiver. E hoje você tem um alimento fresquinho do céu nessa casa. E eu creio que o Senhor está presente aqui, aquele que entrou triste, preocupado. Esqueça a sua preocupação, porque Deus ele tem uma palavra sobre o seu coração nessa noite. Amém, igreja? Todos encontraram? Amém. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Somente até aqui você possa se assentar, glorificando ao Senhor. Amém? Glorificando ao Senhor, porque Ele se faz presente. Essa glorificação jamais será para mim, porque a cada dia mais eu peço que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer sobre a minha vida. Estive ali no culto na sexta-feira com o operador Denilson, Alexandre, Pâmela, e a gente entrou sobre uma conversa. Eu falei assim: daqui a pouco ele fala a minha administração. Mas ele deu uma segurada. Eu falei: glória a Deus, né? Porque já estava pronto e a gente não muda. Eu até falei para o Senhor: podia falar algo diferente, mas eu não estou aqui para falar aquilo, né, que eu quero, mas aquilo que Deus me direciona a falar. E eu estou diante aqui, é um profeta. Meu Deus, muitas vezes é difícil o preço de uma chamada. E eu vejo aqui em Ezequiel alguns momentos difíceis de sua vida. Por que alguns momentos difíceis de sua vida? Meu Deus, me abandonaram? Eu espero, me abandonar não, Levita. Misericórdia, eu vou esperar, porque é bênção, sabe? Oh, glória. Isso mesmo. E nós entendemos diante desse e disse-me, filho do homem, se põe de pé. Mas por que Deus está falando para ele se pôr de pé? Nós entendemos que para chegar até a vocação de Ezequiel, nós entendemos e conhecemos a palavra do Senhor e essa chamada. Ezequiel, desde os 5 anos, já aprendeu o ofício de sacerdote. Então, ele tinha um sonho. Quem não tem sonho? Muitas vezes nós temos uns sonhos e de repente esses sonhos são paralisados, com o vereador Stefano, no meio do caminho. Só que eu entendo que essa paralisação foi por causa de uma necessidade também de Deus. Mediante um período onde o povo, mais uma vez, se torna desobediente a Deus, o silêncio se torna inabalável. A palavra do Senhor diz, e nós começamos a entender esse período de Babilônia, onde o povo mais uma vez é desobediente. Por causa dessa desobediência,
O povo agora é levado cativo mais uma vez. Nesse período que o povo é levado em cativo, Ezequiel está no mesmo caminho. Só que passa ali algum tempo, e eu começo a imaginar o pensamento deste homem e meu ofício. E o meu sonho. Como que eu vou ser o sacerdote? Mediante essa escravidão que eu estou vivendo no dia de hoje. Porque o povo agora sendo escravizado pela Babilônia, nós entendemos que eles simplesmente só trabalhavam. A palavra de Deus vai nos dizer, e ali em Salmo 137, o povo já não dança mais, não canta mais, não se alegra mais. Perdeu, não foi-se embora aquela alegria de outrora, quando o povo tinha, porque cadê a presença? Então, muitas das vezes, aquele povo, olha, você não canta mais. Como que eu vou cantar em terra estranha? Meu Deus. Talvez você pode olhar lá em Salmo 137 e pode falar assim, mas mediante aquela dificuldade, eles poderiam até adorar a Deus, cantar. Mas aquele povo queria um entretenimento. Você tem que estar até mesmo esperto quando a pessoa pede para você adorar ou você cantar música do mundo. Porque muitas vezes quer entreter você com algumas coisas que não provém de Deus. E o povo coloca a sua harpa no salgueiro e já não se alegra mais como antes. Só que mediante o capítulo 1 nós começamos a entender que Ezequiel vai relatar uma aparição. Eu, em frente ao rio Quebar, tive a visão de Deus. Agora nós entendemos porque no capítulo 2 se põe de pé. Porque mediante aquela visão eu começo a entender que naquele dia ele carregando a sua água, carregando o seu barro, fazendo o mesmo ofício de todo dia, já não era o sonho de sacerdote. Mas Deus, muitas das vezes, quando nós imaginamos que Deus está em silêncio, Ele está nos observando. Muitas vezes você está achando que Deus já não fala mais com você, não te responde mais, não ouve mais a sua oração. Aqui já se passaram 5 anos e de repente num dia ele olha para o céu e vê algo extraordinário. Porque muitas vezes o período que Deus faz o silêncio é o período que você tem que buscar cada vez mais o Senhor. No momento que você acha que Deus está fazendo silêncio, Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos a nossa origem, de como Deus tem nos chamado. E no primeiro momento de silêncio, nós simplesmente desistimos da nossa chamada. Mas Ezequiel tinha um sonho. E eu começo a entender que Ezequiel é um homem que conseguiu enxergar Deus em meio às suas dificuldades. Mediante aquele dia, de frente ao rio Quebar, ele tem uma visão extraordinária. Visão pela qual eu começo a entender. Deus primeiro fala assim: Ezequiel, eu vou abrir algo para você. Você não vai conseguir entrar no santuário mais. Eu não tenho essa vocação para você. Talvez se tivesse uma conversa entre Ezequiel e Deus, ele ia falar assim: mas Deus, eu aprendi o ofício do meu pai. Ele me ensinou. E eu imaginava que depois dos meus 30, eu ia realizar o ofício de não somente subir as escadas, mas simplesmente atravessar os lados. Aí Deus fala assim: fica tranquilo, Ezequiel. Porque quando o sacerdote entrava, havia uma presença extraordinária. E uma vez por ano ele abria o véu que mudava todo o ambiente. E quando fazia aquele barulho, o povo falava assim: Deus perdoou o nosso pecado. E ele sentia aquele desejo de cumprir o mesmo ofício do que seu pai. Só que Deus aparece numa imagem extraordinária. E aí o pensamento de pregador vai longe. Eu começo a entender ele olhando e falando assim: o que eu estou vendo? Mas o que eu estou enxergando? 2 rodas de fogo no céu. Um ser que tinha 4 rostos. Meu Deus. O rosto de águia, o rosto de boi, o rosto de leão
um rosto de homem, mas tinha 4 rostos. Se você ler a Bíblia, você vai entender. É extraordinário que muitas vezes ele enxergou 4 rostos extraordinários, uma visão impactante, porque as rodas eram de fogo. Aí eu começo a falar: Ezequiel, você não precisa mais querer subir as escadas. Aí eu puxo o trono, eu trago o trono até você. Você não entendeu. Eu estou te capacitando, te vocacionando para outra missão. Mas você não vai ficar decepcionado, porque eu sei do sonho que você teve. Então, simplesmente para você entender o sonho que você teve, não fica triste não. Eu trago meu trono embaixo. Você olha para cima e consegue contemplar. Por quê? Quando nós sonhamos o sonho de Deus, ainda que Ele muda uma rota, Ele vai mostrar para você que você é capaz de realizar o teu sonho. Aleluia! E naquele dia eu comecei a imaginar aquele homem olhando e falando assim: não, eu acho que eu estou ficando maluco. E quando ele começa a entender, e ele escuta aquela voz como voz de muitas águas, um barulho de muitas águas. Se você começar a entrar dentro da palavra, dentro da história, dentro da Bíblia, você vai entender que essa voz de muitas águas, mas chegou um momento que aquela voz de muitas águas falou: vamos conjecturar assim, Ezequiel, se põe de pé. Mas por que se põe de pé? Porque quando ele começou a ouvir aquela voz de muitas águas, aquela imagem extraordinária de céu aberto, porque a palavra de Deus vai relatar outras pessoas que tiveram a mesma visão. Eu não quero entrar dentro disso, mas eu começo a entender que ele cai de joelho com a cara no pó, porque não tem como você ficar de pé diante da presença de Deus. E muitas vezes o culto está pegando fogo e você está. Então eu começo a imaginar que ele cai com a cara no pó. Fica de pé, Ezequiel, que agora eu vou falar com você. Sabe o que Deus está falando dentro dessa palavra aqui? Ezequiel fala no versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Ele me pus em pé e ouvi o que falava. A palavra do Senhor está sendo ministrada nessa noite. E Deus está mandando eu falar para a igreja: se põe de pé, porque Deus ainda fala com você. Se põe de pé, porque Deus ainda tem uma chamada sobre a tua vida, sobre a tua história. Se põe de pé, porque Deus não está mudando a roda da sua chamada para querer te humilhar, não, mas para mandar você para um lugar onde você vai exercer a vocação que Ele quer em você. E é bem interessante que essa vocação não foi uma vocação fácil. Você vai pregar para pessoas que tem conhecimento, mas não quer. Conhece a verdade, mas não anda na verdade. Simplesmente você vai pregar para pessoas que não querem saber da verdade. Só que você vai pregar, Ezequiel. Então você entende o peso de uma chamada. Talvez você quer se programar que você vai ser um grande levita, e Deus fala assim: não, você vai ser um grande profeta. Ou então você está falando: eu vou ser um grande profeta, não, você vai ser um grande levita. Muitas vezes nós não escolhemos a chamada, mas Deus escolhe a chamada para nos capacitar nela. E eu começo a entender que foi difícil também para Ezequiel, porque ele está mudando de sacerdote, que era o ofício que ele estava aprendendo, para ser um profeta. O profeta que ia simplesmente pregar para uma dura nação. Um profeta que o Senhor vai levar ele em visão a um monte de ossos. Um profeta que vai entender e vai profetizar no meio de ossos sequíssimos. Você acha que o evangelho é fácil? É, irmão. Claro que o evangelho é fácil. Sabe por que o evangelho é fácil? Quando nós estamos realmente à disposição de Deus para fazer a obra. Mas quando nós não estamos, o evangelho começa a ser difícil. Mas pastor, hoje é o culto da família. Como que Deus vem com a palavra dessa? Vem, porque eu estou falando para você que no período babilônico, no momento mais difícil, onde Ezequiel era cativo, o povo estava simplesmente desobedecendo a Deus. Deus levanta um homem em uma necessidade. E de repente Deus está levantando você dentro da tua casa por uma necessidade. De repente Deus está levantando o seu projeto dentro da sua família por causa de uma necessidade. Porque se você olhar para a tua família, quem é que está ministrando lá dentro da tua casa? É você que está ministrando lá. Se não é, passe a ministrar dentro da tua casa. Será que você está dando um bom testemunho de crente dentro no meio da tua família?
será que você vem para a igreja para mais um culto e chega em casa e murmura? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Será que você pode entender o que é a visão do trono de Deus? Será que você pode imaginar Deus abrindo a sua visão espiritual para você conseguir enxergar o trono dele? Irmãos, muitas das vezes nós começamos a entender que nós crentes somos pessoas meio um pouquinho doidas, porque nós começamos a olhar dentro da palavra do Senhor, no versículo 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Você acha que Deus não está vendo nada? Você acha que Deus não está enxergando nada? Você acha que Deus não está contando o dia do julgamento? Só que a palavra do Senhor vai dizer, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, eu te envio, e eles lhe dirá, assim diz o Senhor Jeová, e eles que ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Sabe o que Deus está falando? Ainda que não queira ouvir, prega. Ainda que estão desouvido, fale. É isso que ele está falando. E eu não vim aqui massagear ego, nem de pastores, nem de membros, nem de ninguém. Eu vim pregar a verdade. E a verdade é que se você não se colocar de pé para Deus começar a falar novamente com você, você vai ficar com o céu assim, ó, fechado. Mas se você se posicionar dentro da tua casa, dentro do seu ministério, se colocando de pé, deixando Deus falar aquilo que Ele quer que você faça. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir, porque simplesmente você está sentado. Mas se você começar a se colocar de pé, você vai ver, ouvir Deus dar direcionamento da chamada que Ele quer com você. Ah, pastora, mas esse dia está muito difícil. Ezequiel estava no dia mais difícil da sua vida e o céu se abriu para ele. Sabe aquele dia que você acha que é mais difícil, que você não queria nem ter levantado da cama? É nesse dia, diaconisa Jéssica, que Deus vai se revelar para você. No dia mais difícil da tua história, é onde Deus rasga o céu e fala com você. Ah, pastora, mas hoje eu vim buscar uma resposta. Deus já deu a resposta. Fica de pé que eu ainda falo contigo. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Você está vindo buscar fortalecimento. Porque sonho, meus irmãos, muitas vezes se frustra na metade do caminho, mas onde está a tua confiança? Ah, pastora, eu estou desistindo de tudo. E por que Deus está mandando você ficar de pé, que Ele quer falar com você hoje? Meu Deus. Ah, pastor, eu estou desanimado. Por que é que você está desanimado se Deus está te mandando ficar de pé? Se Ele está mandando você ficar de pé, é porque Ele tem um algo sobre a tua vida. Você é instrumento para Ele usar. E muitas vezes você está prostrado. Aí você vai ver um pregador falar assim, Ezequiel estava de pé, quando Deus mandou Ezequiel ficar de pé, porque ele estava prostrado, porque ele estava caído. Caído? Eu queria estar caído com a presença de Deus, como ele estava. Aleluia. Ele não estava prostrado, paralisado. Ele estava impactado com a presença e com a visão que ele teve do céu. Uma roda girava para a direita, outra roda girava para a esquerda. Então eu começo a entender o trono vindo. Ai, irmão, você tem que ser maluco. Você tem que olhar e falar assim, meu Deus, eu quero ver isso que Ezequiel viu. Será possível que você acredite doido igual eu? Abra minha visão espiritual, Senhor, que eu possa contemplar isso aqui. Não é revistinha não, irmão, isso aqui é palavra. Não estou inventando o que Ezequiel viu. Ah, pastor, você veio isso aí com uma revistinha, não. Eu estou lendo a palavra. Aí quando chega em casa você lê o que ele viu. Eu estou falando assim só por alto. Mas esse por alto é para você entender. Imagine você agora. Pensa você agora. Deus falando com você. Deus olhando nos seus olhos. E falando assim, Júlio. A partir de hoje você não vai ser mais um levita. Da separação da tribo, você não vai ser mais um levita. Você vai ser o profeta das nações. Meu Deus. Você não vai mais sentar para tocar, mas você vai pregar para uma nação. Você não vai mais tocar, você não vai mais compor, você vai me adorar de outra forma. Você vai me adorar falando da minha palavra.
dia? Será que você ia falar assim, não, Senhor, Ezequiel não fez isso? Ezequiel simplesmente abraçou a causa e sofreu, pagou o preço. Mas você começa a entender, aquele que paga o preço pela tua chamada, grande será o teu galardão. Porque nessa terra, meus irmãos, você ainda vai ter aflição. Mas se Deus está te escolhendo como homem e mulher de Deus, é para você se colocar de pé e começar a fazer a obra por excelência. Você acha que você está sentado no último banco, Deus já te viu e já te chamou? Você acha que Deus não está te olhando esse tempo todo e te observando? E falando, eu tenho um particular contigo, eu tenho uma história contigo, eu estou te observando porque você vai pregar a minha palavra. Se põe de pé. Deus levantando um povo. Ezequiel é tão interessante, irmão, porque se fosse nós murmurávamos e falávamos não para Deus. Vamos falar a verdade? Estou em cativo porque os pais dos meus pais pecaram contra ti, não foi eu, Deus. Era para mim ter vivido o meu ofício. E agora o Senhor quer que eu seja um profeta? Como que é isso, Deus? Sabe qual é o nosso problema, meus pastores? Nós questionamos até mesmo a nossa chamada. Ah, mas eu não queria ser pregadora. Eu queria ser cantora. Eu queria ser levita. Eu queria. É eu que mando em mim. Quando eu levantei minhas mãos, ele falou assim, agora faz o que eu mando. E é interessante que quando eu comecei a cantar, eu tentava cantar, irmãos. Eu achava que ia ser levita, gente. Achava que ia arrasar. A Oriete, os arranjos, achava que era a Oriete da vida. Até Deus me dar um chacoalho, eu chamei você por isso. Porque eu chamo o dom. Só cada um fica na vocação que foi chamado, né, irmão? Né? Não posso entregar o microfone e falar assim, agora eu só vou adorar. Não. Lógico que tem adorador, a gente pode adorar. Mas a chamada é diferente de uma levita, de um levita, de um tocador, de um ministrante, de um profeta. O profeta não fala o que ele quer. O profeta fala o que Deus manda. E o profeta, quando fala o que Deus manda, ele leva pancada. Está preparado para levar pancada? Está preparado para você levar uma chicotada de vez em quando? Uma porta fechada na sua cara? Está preparado, meus pastores, para receber não? Profeta é isso. Está preparado para um dia você está cheio de gente, outro dia você está sozinho? Não estou assustando ninguém não, irmão. Mas a caminhada de profeta é árida. Eu estou só abrindo os olhos, porque eu não quero ser uma pastora mentirosa, né, meu pastor? Aí depois o pastor fala comigo, pastor, você assustou a igreja não volta mais. Irmãos, a verdade é essa. Se quer brincar de ser crente, aqui não dá para brincar de ser crente. Quer salvar sua família? Persevere. É ficando de pé. É falando com o Pai. É indo para a oração. É caminhando. É não desistindo. É não abrindo mão. Crente que abre mão muito fácil. Não sabe o que é valor de lutar e perseverar. Como que você quer ser forte se você entrega os pontos na primeira oportunidade? Como você quer ter experiência com Deus se a primeira oportunidade do não que você recebe, você já faz pequeno o que mais? Que testemunho você tem hoje se eu perguntar para você? Ah não, vou fazer mais bonito. Se de repente agora Deus começa a pegar toda a tua história e seu pensamento agora e colocar nesse telão. Imagine, governador Felipe. Se Deus pegar de todo mundo, aí coloca o nome lá, vamos ver, Pâmela, vira o seu coração e joga aqui para a igreja para ver o que tem lá dentro. Você já imaginou isso, igreja? Então você começa a imaginar. Porque Deus esquadrinha o teu coração e sabe os teus pensamentos e revela para o profeta. Essa é a questão para você entender quando você entra numa igreja, na casa de Deus. É você entender que aqui, quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando contigo. Ah, pastor, mas o que Deus está falando? Mas por que Deus permite essa visão? Ezequiel, vamos entender? Ezequiel, lógico, estava lá naquele cativo, abriu a visão extraordinária, muitos anos ali de sofrimento, não tinha mais alegria, não tinha mais dança, não tinha mais nada. Por que não tinha mais nada? As festas sacerdotal do pai já estava guardada, não tinha mais serventia, mas ele foi vocacionado para profeta. Deus não poderia ter falado antes? Não. Deus
Deus ele vai revelar para você na hora certa. Deus vai revelar o segredo do céu para você na hora certa. Não adianta você imaginar que, mas por que Deus não falou comigo? Outra oportunidade. Deus está falando hoje, eu quero que você fique de pé, porque eu ainda quero falar com você. Sabe o que é isso, igreja? É nós entendermos a dimensão daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Interessante quando nós olhamos e falamos assim: se põe de pé e falarei contigo. Se Deus mandar você ficar de pé hoje, que Ele quer desvendar. Mas Ele já está falando. Aproveita a oportunidade. Entenda que Deus com você, que Ele é da tua história, que quando Ele entra, Ele não perde uma batalha. Ainda que o povo se rebeliou naquele período, ficou desobediente, não queria mais entender, não queria mais fazer, simplesmente tudo isso que Ele estava falando aqui, muitas das vezes nós estamos fazendo dessa forma. Só que o amor dele, a misericórdia dele, tem alcançado toda uma nação, tempos e tempos. Ainda que Ezequiel ficou ministrando sobre aquelas vidas. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarça e espinhos para contigo. E tu habitais em escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então Deus já sabe, irmãos, aonde Ele vai nos levar. Deus já sabe a quem você vai pregar. De repente você pode olhar para a sua família e falar: minha família está igual casa rebelde. Mas você está sendo profeta dentro da sua casa. Você está profetizando pela situação que você está vivendo dentro da sua casa, que tem saída. Será que Deus não está levantando você como um profeta, como uma profetisa dentro da tua casa, para você olhar para uma situação que você está imaginando que está como se fosse um monte de ossos secos, você profetizar e simplesmente aquilo que Deus determinar vai acontecer no meio da tua família? Você está entendendo que você é o resgate da tua casa? É por isso que hoje você está aqui. Você é o resgate do teu ministério. Você é o resgate daquilo que Deus já tem projetado. Você não é, obra da tua casa. Você tem uma chamada na tua história. Você tem uma chamada na sua vida. Você tem uma chamada no meio da tua caminhada. Não desista. Ainda que você venha pregar para pessoas que não vai te dar ouvido. Ainda que você vai pregar e a pessoa não vai entender o que você está pregando, ou não quer saber o que você está pregando. De repente você vai chegar no celular hoje, vai falar: a palavra hoje foi para ficar de pé, que Deus vai falar com você. E se você pregar isso dentro da sua casa, talvez a pessoa não vai entender, mas você não pode desistir. Meu Deus. Ainda que não entenda, porque o Espírito Santo é aquele que convence. Não é nós que convencemos. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, dos seus erros. É o Espírito Santo que convence nós. Nós estamos aqui por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está visitando esse ambiente. Aleluia. E por Ele visitar esse ambiente, Ele está simplesmente tratando com cada um de nós. Qual é esse tratar, pastora? É aquilo que estava impedindo você de crescer espiritualmente. A partir de hoje já caiu por terra, porque você vai ter um crescimento. A tua história tem um crescimento. Aquilo que estava paralisando a tua vida, ainda que você esteja parado de frente ao rio Quebar, Deus vai abrir a sua visão espiritual e falar: eu ainda estou contigo. E aí Deus ainda fala: se põe de pé, porque eu ainda falo com você. Sabe o que Deus está falando essa noite? Não temas a adversidade. Não temas as afrontas que aparecem no seu dia a dia. Não tema a porta aberta, porque se Deus já prometeu algo sobre a sua vida, no tempo certo Ele vai cumprir. Aleluia. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos: não tem mais jeito. Quando foi que Deus desistiu de você? Quando foi que Deus desistiu da chamada que Ele fez sobre a tua vida? Meu Deus. Deus não desiste de nós, é nós que desistimos dEle. Deus nunca desistiu, ainda que a casa era casa rebelde. Ele sempre levantava alguém, cooperador Denilson, para pregar a verdade e ter conversão no meio da casa. Aleluia. Deus não desiste da chamada que Ele fez sobre a tua vida. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo.
nenhuma. Porque Ele está mandando faz tempo você ficar de pé para Ele falar com você e você está simplesmente se prostrando. Não porque você está vendo a glória, mas muitas vezes você está se covardando mediante a dificuldade que chegou sobre você. Mas nessa noite não. E qual a chamada que Deus tem? A chamada que Ele tem sobre as nossas vidas é nós adorarmos a Ele, independente da circunstância. É você estar sofrendo, mas você saber adorar o seu Deus. É você não abandonar a tua fé. É você acreditar que tudo vai passar. É você saber que o momento que você pode estar vivendo sejam momentos difíceis, mas Deus ainda está no controle de tudo. Ele ainda está sentado no trono. E o trono que Ele está sentado, ninguém pode tirar. O trono que Ele tem, ninguém pode romper. E esse trono está sendo dividido nessa noite, porque Ele está de ouvido atento ao nosso clamor nessa noite. E Ele sabe o que você está precisando. E sabe o que você está precisando? Não é de posicionamento, é de se colocar de pé mais uma vez. Aleluia. E saber que Deus fala contigo. Presta atenção, igreja. Você imagina agora, no momento mais difícil da tua história, Deus falar para você assim: eu estou te levantando para uma grande obra. Só que você se levantou e levantou suas mãos para aceitar Ele. Como que você vai dizer não, Pedro? Nós temos que aceitar a nossa chamada. Nós temos que olhar e falar assim: eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. E Deus vai nos fortalecer. E ainda que esse período seja um período tão difícil, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo: não seja rebelde com a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Sabe o que ele está falando para Ezequiel? Não se mistura do mesmo jeito deles. Não seja rebelde como eles são rebeldes. Apenas abra a sua boca e come o que eu te dou. O que Deus está nos dando hoje? Um direcionamento. Qual é o direcionamento? Não desista do seu sonho. Não desista da sua casa. Não desista do seu projeto. Não desista da tua chamada. Sabe por que não desista da tua chamada? Porque Deus, Ele capacita aquele que Ele tem escolhido. E Ele muitas vezes descortina algo para mostrar para você que Ele é contigo. De repente você pode olhar para a sua situação e falar assim: minha situação está tão difícil, pastora. Mas no tempo certo, Deus irá te honrar nesse tempo. Porque muitas vezes você está presente aqui hoje, mas o seu pensamento está em tantas coisas. E a pergunta é: por que tudo isso? Por que acontece? Porque não tem um porquê. Tem coisa que Deus não vai explicar para nós. Tem coisa que é e pronto. Só que nós não podemos fazer o quê? Abaixar nossa guarda e desistir daquilo que Ele tem vocacionado para nós. Eu creio que aqui tem uma igreja que tem chamada de Deus. Tem uma igreja aqui que vai se colocar de pé para ouvir Deus realmente falar com você. Que se você estava desistindo de alguma coisa na sua história, não desista. Porque Deus, Ele vai te capacitar e te honrar nessa terra. Ainda que seja tempos difíceis sobre a sua passagem, Deus é aquele que no tempo certo vai te exaltar. Tem algo sobre a tua vida que Deus quer fazer ainda. Tem algo sobre a tua história que Deus ainda quer mexer ainda. Será que hoje Ele pode entrar? Será que hoje Ele pode mudar situações que estão dentro de você? Será que hoje Ele pode passar um bálsamo e começar a cicatrizar feridas abertas? Será que Ele pode sanar toda a tristeza que muitas vezes invade o seu sentimento? Será que hoje Ele tem livre acesso de começar a mexer dentro de você, de dentro para fora? Será que Ele tem espaço para poder mostrar para você que Ele é o teu Deus e Ele tem chamado você para uma grande obra? Será que nós conseguimos olhar e falar assim: Senhor, é o Senhor que tem me capacitado para chegar até aqui.
É o Senhor que tem me vocacionado para chegar até aqui. É o Senhor que tem olhado para a minha história. E o Senhor tem mudado. Irmãos, é tempo de nós entendermos que o período que nós devemos ficar de pé é um período mais difícil de nossas vidas. Não desistir daquilo que Deus já colocou sobre as nossas mãos. Não desistir da nossa chamada. Ainda que muitas vezes o adversário quer te paralisar, ele não tem poder de tocar sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque sobre a tua família tem uma proteção divina do Deus poderoso. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. E aí você pode se colocar de pé diante da sua dificuldade. Pastora, mas eu vim aqui só pedir uma resposta. Sabe qual é a resposta que Deus está te dando essa noite? Eu sou o teu Deus, não temas. Aleluia. Eu sou o Deus que sempre está te ajudando, não temas. Não te envergonhe se você quis abandonar tudo, não. Ezequiel estava entristecido naquele dia, porque já havia passado 5 anos. Vamos dizer que o processo dele para ser sacerdote já era. Só que Deus trouxe algo tão extraordinário para ele entender a sua chamada. Então eu entendo que, se é assim, Deus, eis-me aqui. Usa-me aí. Só que Deus não vai te usar só no seu momento de bonança. Ele vai te usar no momento difícil da sua vida. Sabe por quê? Porque no momento mais difícil Ele te tirou. Do lugar mais impossível Ele já te tirou. Então deixa Ele fazer o que Ele quer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu já quero chamar os levitas, os adoradores da casa do Senhor. E sabemos que os levitas, eles tinham as incumbências tão extraordinárias, né? Eles poderiam entrar no santuário, eles poderiam oferecer sacrifício. A adoração deles chegava ao trono, a resposta vinha para eles. E hoje nós temos levitas nessa casa. E Deus está levantando profetas nessa casa. Pessoas que não vão temer em falar a verdade. Pessoa que não vai temer em orar, buscar pela tua família. Ainda que seja tempo difícil, você olha para o teu sonho e fala: eu não tenho mais como sonhar. Você não precisa sonhar. Deixa Deus realizar o seu sonho que você já colocou de lado. Deus, Ele é fiel, irmãos, para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Há tempo que Deus tem falado com você, e muitas vezes você não está entendendo a voz do Senhor. Fica de pé, igreja. Eu quero que você saia daqui entendendo essa palavra, entendendo sobre a primeira visão dos querubins, a primeira visão de um homem como eu e você. Um homem como eu e você conseguiu ver algo extraordinário, porque Deus quis revelar a ele. E depois ele ouve a voz extraordinária de Deus dizendo: se põe de pé, e eu falarei contigo. Aleluia. Aleluia. Glória. Então entenda você que o culto ainda não acabou e ele está falando ainda. Aleluia. Fecha seus olhos, igreja. Eu não quero estender, porque você tem que ter um particular com o seu Deus agora. Porque Deus, Ele é tão fiel de passar um bálsamo sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre as tuas feridas. Ele é o único que pode começar a cicatrizar as suas dores. Ele é o único que pode reacender a sua chamada. Ele é o único que pode esquadrinhar o seu pensamento e falar para você assim: eu entendo você. Eu entendo o que você está passando no dia de hoje. Eu entendo as suas lutas e as suas frustrações, porque você tinha sonhos e parece que está tão longe de você realizar o teu sonho. Mas eu entendo que Deus tem chamado eu e você para fazer uma grande obra ainda nessa terra. Eu entendo que Ele tem chamado homens e mulheres e criança, porque aqui simplesmente uma criança atravessar, pegar
Ele está falando conosco. Aqui é a palavra sendo ministrada. E a palavra muitas vezes nos traz um confronto entre a verdade, entre nós querer verdadeiramente servir a Deus, entre nós olhar para dentro de nós e tirar esse cativeiro que muitas vezes está dentro de nós e nós não conseguimos. Porque muitas vezes faz tempo que você está em cativeiro e é uma prisão dentro de você que você não consegue sair. Aquele povo estava 5 anos no cativeiro da Babilônia. E muitas vezes você está há 5 anos preso num cativeiro dentro de você mesmo. E você não consegue se libertar. Mas por que você não consegue se libertar? Até minutos atrás você não conseguia. Mas a partir de hoje você vai conseguir, porque Deus está falando, se põe de pé, porque eu estou falando com você. E Ele quer trazer uma liberdade e uma libertação dentro de você, arrancando esse cativeiro de dor, arrancando esse cativeiro de dúvida. Você tem dúvida até na tua chamada. Você tem dúvida quando Deus te chamou, te vocacionou. Você tem dúvida até quando você chega dentro da tua casa. Você tem dúvida se seu pai gosta de você e sua mãe gosta. Você tem dúvida se você é amada ou não. Você tem dúvida disso. Você está vivendo dentro de um cativeiro. Se liberta desse cativeiro. Porque pode uma mãe esquecer o filho, mas ele não esqueceu de você. Então que esse cativeiro venha a ser arrebentado agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você estava sofrendo no teu passado, em nome do Senhor Jesus, está caindo por terra. Toda essa opressão que estava sobre a tua vida, que quando você entra dentro da tua casa, você não consegue sentir mais alegria, porque tem uma opressão. E Deus está falando, se põe de pé. Se põe de pé, porque Ele está falando, se põe de pé. Ele está falando, se põe de pé, porque Ele olha para você e fala, você tem valor. E eu estou te vocacionando para algo grande. Então que todas as prisões comecem a cair agora. Que todas as opressões comecem a cair agora. Tudo aquilo que estava te oprimindo começa a cair agora. Todo espírito de inferioridade, de tristeza começa a cair agora. E toda amarração do aniversário contra a tua chamada, contra a tua vida, começa a cair agora. Você está sendo vocacionado a uma grande obra. E Satanás, ele não tem o poder de começar a te paralisar. A menos que você não aceite a chamada de Deus. Mas você levantou suas mãos e aceitou Jesus. Então, se você levantou suas mãos e aceitou Jesus, você não pode viver nesse cativo. Você não pode viver mais um cativo. Então, que nessa noite, uma hora espiritual, é que o Senhor começa a colocar por terra todo o cativo que estava amarrando a tua história, tirando o direito de você ser feliz. Você não consegue nem ser feliz. Você não consegue nem se realizar. Você tem uma tristeza dentro de você. Você trabalha, você estuda, você faz tantas coisas, mas você é uma pessoa frustrada que Deus está revelando para mim hoje. Tudo que você tem colocado a mão, você não tem conseguido prosperar. Você não tem conseguido porque você está preso no cativo. Porque você foi levado em prisão. Mas por que, pastor? Porque Deus está revelando isso para mim. Então todo esse espírito de inferioridade que estava sobre a tua vida está caindo por terra hoje. Você consegue realmente se colocar de pé, entender que Deus tem uma chamada sobre o teu ministério, sobre a tua vida, que você foi vocacionado para fazer uma obra dentro da tua casa, dentro da tua família, que Satanás não tem o direito de estar te paralisando mais, que até aqui você foi nas suas forças, mas a partir de hoje quem vai agir sobre a tua vida é Deus. Você chegou até aqui fazendo do teu jeito,
Mas a partir de hoje, quem vai te direcionar é Deus. Então que nessa noite você possa ser liberto de tudo aquilo que estava te amarrando, que estava te escondendo, que estava te colocando para baixo, que estava trazendo tristeza sem você saber o porquê desse motivo de tristeza. Você oscila, tem dois pensamentos. Uma hora você quer e a outra você não quer mais nada. Deixa Deus falar com você hoje. Tira os comichões do teu ouvido. Tira os comichões do teu ouvido e começa a ouvir a voz de Deus hoje. Não olha para a pastora aí. Eu não posso te dar nada. Não posso, nem vou. Mas eu creio num Deus que eu sirvo, que Ele pode mudar a tua história. Ele pode virar esse cativeiro que você está vivendo. Pastor, mas eu vim aqui na igreja hoje. Mas Deus está falando, mas eu quero esse particular contigo hoje. Porque eu tenho algo ainda para fazer na tua história, na tua família hoje, não é amanhã. Você veio no dia certo, na hora certa. Agora, se você quer abandonar o barco, fica à vontade. Porque para trabalhar com Cristo tem que ser a base da verdade, da renúncia e da humilhação. Então você fica à vontade para fazer o que você quer. Mas entenda, ouve a voz de Deus nessa noite. Se posiciona como homem e mulher de Deus, como pessoas que estão vocacionadas para fazer a vontade dEle. E esse é o tempo. Deus não perguntou para Ezequiel: você quer ser um profeta? Ele não falou assim, Alexandre: Ezequiel, você quer? Ele não perguntou. Só que agora você vai ser profeta. Ele poderia falar: não quero. Mas Deus só falou assim: ó, não temas. E quando Deus te chama, Ele vai falar isso para você. Não precisa ficar com medo. Ainda que você vai falar com pessoas rebeldes: Ezequiel, eu me responsabilizo. Você está com medo de quem? Se é Ele que se responsabiliza daquilo que sai da tua boca. Sabe por que eu não tenho medo de falar a verdade? Porque Deus me posiciona para falar. Então Ele se responsabiliza daquilo que sai da minha boca. E hoje é noite de você simplesmente pegar a harpa do salgueiro e começar a tocar novamente. Começar a se alegrar novamente. Começar a buscar Deus novamente. Começar a se arrepender novamente. Entenda, Deus, Ele requer muito mais do que um simples culto como esse. Ele quer mudar a tua história para você entender que verdadeiramente